Olha pessoal, eu vou gravar esse videozinho rápido aqui só para mostrar para vocês o quanto a gente deve dar valor na mão de obra de um profissional. Não, a gente não querer colocar preço, né, na mão de obra de um profissional, porque acaba saindo mais caro. Se você não sabe fazer e se o cara realmente é um profissional, o que ele vai te cobrar vai valer a pena, porque se você não sabe, então tem que pagar, entendeu? Mas às vezes a gente quer bater de frente com um profissional achando que a gente sabe tudo. Vou dar um exemplo para vocês de uma manutenção em dia e do que é dar valor na mão de obra do cara. Esse cliente comprou esse carrinho e trouxe para me dar uma olhada para ele. Eu falei, ó, isso aqui você tem que trocar a correia de comando, né? Trocar óleo, filtro, porque isso é de muita importância. Ele falou comigo que ainda dava para rodar mais um tempo, que ele tinha olhado lá e que não havia necessidade, que ele não viu marca na correia, marca de desgaste na correia. Aí eu falei, então tudo bem. Aí lá, mas eu vou trazer para você fazer. Quanto que você vai cobrar? Eu falei que eu cobro X. Ele mas tem um outro rapaz ali que cobrou de mim tanto, quase a metade do meu valor. Eu falei, não, tudo bem, você pode levar lá, não tem problema, eu vou valorizar a minha mão de obra. Eu cobro barato, eu sei que eu cobro barato, mas você quer mais barato ainda, você pode levar em outro. O que acontece? 4 dias depois ele me liga, tem como você mexer no carro? Eu falei assim, ó, o que foi? E lá o carro travou o motor. Aí eu falei, não, vou dar uma olhada para você. Quando a gente foi olhar, pessoal, eu fui tirar agora, para abrir a parte de cima do motor. Olha para você ver o tamanho da mão de força que eu tive que usar, porque eu não consegui abrir e soltar os parafusos diretamente com a mão de força que eu tenho, que é a que eu uso sempre. De tão apertado que estava, eu tive que usar uma mão de força de 1 metro de comprimento, porque não abria. Aí eu olhando, o motor estava travado, já chegou guinchado. Quando eu fui olhar, olha aqui, ele falou que ainda dava para rodar porque não tinha marca de desgaste nela, né? Então dava para rodar. Então, realmente, ela não tem marca de desgaste. Tá vendo? Mas olha só aqui o que ocorreu com ela. Tá vendo que ficou banguela, perdeu os dentes. Nisso, ela atropelou os pistão. Ou os pistões atropelaram as válvulas. Aí então o que acontece? É um barato que sai caro. Olha aqui para você ver, o cara apertou tanto que ele quebrou os lugares que encaixa o parafuso do coletor de escape. Entendeu, pessoal? Aí agora o que acontece? Vai ter que fazer todo. Isso aqui não é aconselhável, pessoal, fazer só a parte de cima e deixar a parte de baixo. O ideal, que eu aconselho, é dar um brunimento aqui na parte de baixo e trocar pelo menos os anéis de segmento. Por que eu aconselho? Dificilmente vai aguentar, a parte de baixo vai aguentar o rojão, pelo fato que a parte de cima vai ter que ser mexida. Então, geralmente para falar, não, vou fazer a de cima, não precisa fazer a de baixo. Precisa sim, pessoal. A parte de baixo, com pouco tempo, ela vai dar problema. Você vai perder a mão de obra do de cima e ter que fazer o de baixo. Então, a gente vai ter que fazer isso aí. Muita coisa para mexer. Olha a situação que tá esse motor. Olha a lateral do bloco. É um motor que por baixo aqui, olha só a situação. Então tem que parar mesmo para mexer. A parte de cima é essa. E aqui, pessoal, tudo indica que o carro aqueceu e não foi pouco. Tá vendo as marcas que foi atropelado? Então o que acontece? Ele aqueceu e muito. Então provavelmente vai ter que dar um talento nele. Isso aqui é excesso de aperto, excesso de torquímetro, a pessoa nem deve conhecer. Então agora a gente vai ter que mandar para a retífica, né? Para ver o que provavelmente ele empenou. Porque o que acontece? Ele estava funcionando, a gente tirava a vela do segundo cilindro, ele continuava funcionando, sendo que o bico continuava injetando combustível. Então ele não fazia, o carro ficou fraco e tanto ele está conectado o bico do segundo, como não tanto, era a mesma coisa. Ele funcionava lerdo, entendeu? Do mesmo jeito, sendo que o bico estava funcionando. Então tudo indica que teve empeno, né? Empenou aqui. Aqui também vai ter que trocar, ó. Se você for mexer no seu, isso aqui é o sensor. Se ele estiver girando igual tá aqui, folgado, ó, tá frouxinho, pode trocar, porque ele não marca. Esse carro ele não estava marcando temperatura. Então,
tá fazendo isso aqui, já substitui logo, porque ele tá com defeito, entendeu? Vai te deixar na mão. Então esse aqui nós vamos fazer a correção. Aqui tá os pedaços lá, né, que foi quebrado. Nós vamos fazer a substituição de tudo aqui, né? Vamos dar uma geral, vou mandar para retífica. Mas essa aí, pessoal, fica a dica. Nunca coloque preço no serviço de um profissional. Nunca dê palpite no trabalho do profissional, desde que você não entenda. Entendeu? Se cobrou, pague. Ou não derruba o preço, leva em outro que você acha. Mas não derruba o preço, porque acaba ficando mais caro. Entendeu?